Olá, amigo. Vamos para o episódio número 8 do nosso curso de Programação Android. Nesse episódio, eu queria mostrar como é o ambiente do Android Studio, tá certo? Dá uma olhada nas views que tem lá, para que a gente possa interagir, tá certo? É claro que tem um conjunto grande de views. Nós vamos ver hoje as que são mais utilizadas, as que nós utilizamos de forma mais constante, tá certo? Para que a gente possa realmente começar a interagir e criar os nossos primeiros aplicativos, tá certo? Inicialmente, vou abrir aqui o Android Studio para que a gente possa ir acompanhando, tá certo? Em paralelo, né, a gente vai ver lá nos nossos slides, só para a gente ter um roteiro do que eu preciso mostrar aqui para vocês. Mas em uma visão geral, o que a gente vai ver é o que a gente vai mostrar agora, nesse que ele está carregando agora, nesse pequeno ambiente, né, onde tem os arquivos, né, que foram gerados pelo projeto, a parte central onde são visualizados esses arquivos e a parte da árvore de componentes, das propriedades e como nós vamos interagir com eles, tá certo? Está aqui quase carregado no ambiente do Android Studio para a gente poder acompanhar por aqui, né, na prática, como é a ideia do Android Studio, tá certo? Esses aqui são meus slides, meu nome é Andrés Menezes, sou professor da Universidade Federal de Sergipe e vamos dar início realmente ao nosso episódio de hoje, tá certo? Aqui, né, nesse slide, estou falando que a ideia de desenvolvimento do Android Studio é muito parecida com as outras ideias que a gente já vem utilizando ou que alguns de vocês já utilizaram, como o Eclipse, como o NetBeans, como o Visual Studio. Enfim, são ambientes onde as views, né, fazem parte do ambiente, tá certo? E você pode configurar essas views para que você possa programar de uma forma mais produtiva para você, tá certo? Aqui é o que estou exatamente falando agora. Essa é a visão geral do ambiente, tá certo? Deixa eu projetar aqui só para a gente dar uma olhada nesse slide aqui, tá? Então, a visão geral do ambiente que eu abri lá no Android Studio, tá certo? Onde ficam os arquivos do projeto. Também nós falamos um pouco sobre isso, né? Tem aqui, ó, app, o arquivo de manifesto, os arquivos Java, que nesse caso a gente tem apenas uma classe ainda, né? Nós criamos um projeto ainda muito inicial, né? Temos apenas uma activity ligada a uma classe, e aqui tem os arquivos de recursos, tá certo? Então, nessa parte, né? Nessa parte que está aqui, que pode ser vista nesse canto, a gente tem os arquivos, tá certo? É o projeto com os arquivos que estão sendo criados. Então, uma nova classe vai ser criada aí, um novo recurso vai ser adicionado aí, enfim, alterações também são feitas nesses arquivos, ok? Aqui eu estou mostrando exatamente aquilo que eu mostrei lá no Android Studio, que é onde nós podemos ver os arquivos. E aí nós vamos falar da paleta de componentes, que é exatamente essa parte aqui. Eles estão separados por grupos, como a gente pode ver aqui, tá certo? Layouts, widgets, text fields, containers, enfim, estão separados por grupos, tá certo? Então, essa é a paleta de componentes. Para que serve a paleta de componentes, pessoal? Existem diversos componentes que nós vamos adicionar na nossa interface, né? Eles podem ser visíveis ou não, tá certo? Mas imaginando que são visíveis, eu posso pegar um desses componentes e adicionar aqui na minha activity, tá certo? Que é isso que está sendo exibido aqui, tá certo? Agrupados por componentes, como eu já falei, e a gente pode arrastar cada um desses elementos para dentro aqui do nosso layout, tá certo? Eu vou pegar um botão, tá certo? E arrastar para cá, tá? E aí eu posso colocar aqui mais ou menos onde eu desejar. Ainda não falamos sobre layout especificamente, nós vamos ver num vídeo próximo, um vídeo um pouco mais para frente, tá certo? Mas vocês viram que eu posso arrastar, tá certo? Do jeito que eu arrastei aí, posso arrastar um outro componente, tá certo? Sem problema algum. E ele vai ficar sendo exibido aqui na minha view, tá certo? Se a gente for olhar o arquivo XML que está sendo produzido, ele está aqui, tá certo? Nós já falamos sobre isso no episódio anterior, né? No episódio número 7. E falamos que a gente poderia ficar alternando entre o design e o arquivo XML, né, para mostrar como arquivo ou como no design, né? Então, assim, tem coisas que
a gente tem que ajeitar, por exemplo, por aqui, né? Visualmente a gente ajeita por aqui, e tem coisas que a gente pode ficar mexendo por aqui para que ele fique de fato também como a gente quer, né? Então, na verdade é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa, só que um é visual e o outro não, o outro ele é um arquivo XML, ok? Continuando aqui, né, vamos falar da árvore de componentes, tá certo? Que esse elemento que está aqui no canto direito, que esse elemento que está aqui, tá certo? Então, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho Relative Layout, e dentro do Relative Layout eu tenho 3 elementos, Text View, Button e Checkbox, que são esses elementos aqui. Se eu clico aqui, ele marca, tá certo? Qual é o elemento que está sendo utilizado aqui na View, né, na Activity. A mesma coisa vai acontecer se for o texto, tá certo? Ele vai marcar aquele elemento que a gente está utilizando, ok? Tanto faz, ok? Bom, além disso, eu tenho as propriedades, certo? Que as propriedades permitem que a gente faça alterações dos componentes, tá certo? Em tempo de compilação, tá certo? Ou seja, nesse momento eu quero, por exemplo, alterar esse new checkbox, esse nome que está aqui, ou esse new button, e colocar, por exemplo, um outro nome, tá certo? Aí aqui existem essas propriedades associadas a cada um, tá certo? Cada um tem suas propriedades. Alguns têm propriedades semelhantes, outros têm bastante diferentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui o new button, como eu falei, eu quero trocar. Existe uma propriedade chamada text, que tem o que está escrito ali. Eu quero, por exemplo, colocar OK lá. Então, eu vim aqui em text, cliquei, alterei para o que eu desejo, né, para o nome que eu desejo, e ele trocou lá, tinha new button, como vocês tinham visto, e agora passou a ter OK. Aqui esse new checkbox, por exemplo, também posso trocar, e aqui eu posso colocar, por exemplo, aprovado, para saber se ele está aprovado ou não, né? Imaginando que a gente está fazendo alguma coisa acadêmica, tá certo? Mas existem outras propriedades, várias propriedades, a gente vai usar de forma bastante constante, tá certo? Como o ID, por exemplo. Normalmente nós utilizamos uma nomenclatura para botões, BTN, e esse, por exemplo, vai ser um BTN OK. Se eu tiver outros botões, ele vai alterar, né, em outros... vou alterar o ID em outros lugares para que não fique button 1, button 2, que não fazem muito sentido para a gente, né? A gente que conhece aí a utilização correta de nomes de variáveis, não podemos deixar que isso aconteça. Então, as propriedades, né, podem ser alteradas aqui em tempo de compilação, como eu mostrei aqui, né? Alterei aqui o ID desse componente e também alterei o text. Desse aqui só alterei o text e desse aqui não alterei nada, tá certo? Clicando 2 vezes, também ele permite alterar as propriedades mais comuns. Veja que realmente a gente alterou essas 2 propriedades, né, text e ID. A gente pode fazer isso, por exemplo, no botão, tá certo? E nesses elementos, tá certo? Aqui é para dizer se ele vai estar checado ou não também. Então, é isso, pessoal. Esse é o ambiente inicial da IDE. Existem outras, tá certo? Aqui, por exemplo, tem o Event Log, tem o Gradle, enfim, tem o AVD Manager, tem várias views, tá certo? Que não precisamos ver nesse momento, tá certo? Mas vamos ver aí ao longo do tempo. Aqui tem uma barra de componentes, né? De componentes não, né? De botões aqui, onde as principais ações elas estão colocadas aqui, né? Nós vamos, por exemplo, ver o AVD Manager, o SDK Manager, aqui é o executar o aplicativo, enfim, aqui é com debug, enfim, tem vários elementos aí que nós vamos utilizar aí ao longo do tempo. Aqui nós podemos ver, né, por exemplo, nós podemos trocar esse aparelho, nós podemos utilizar, por exemplo, agora o Nexus S. Ele vai trocar, né, o layout que está desenhado. Veja que, em termos até de resolução, tá, fica parecendo que eu tenho menos espaço aqui. Tá? Vou trocar aqui de volta para o Nexus 5. Né? Parece que tem mais espaço, porque realmente eu tenho uma resolução um pouco diferente, tá certo? Aqui também eu posso trocar a API, tá certo? Para uma anterior.
Vamos tentar trocar aqui. Ele vai renderizar de uma forma diferente. Isso aqui, ó. Veja que tirou a barra lá de cima, o botão já ficou diferente, tá vendo? Ele ficou com um outro tipo visual, né? Visualmente ficou diferente, tá certo? Os arquivos também nós podemos editar, tá? Então, esse editor, né? Veja que o que aconteceu aqui quando eu apertei aqui, né? Veja que aqui ele sumiu esse lado aqui, né? Também quando eu clico no text ele some essa parte daqui, né? Mas eu posso adicionar os novos elementos aí. Bom, pessoal, basicamente o que tinha que mostrar de ambiente é isso, tá certo? É claro que ao longo do nosso curso nós vamos vendo outras coisas, né? Mas de forma geral, né, para você se situar na IDE, parte aqui mais à esquerda, temos os arquivos, parte mais central, a edição dos arquivos, e parte mais à direita nós temos a árvore de componentes e as propriedades que vão permitir com que a gente faça alterações aí em tempo de compilação dos nossos componentes. Essa é a divisão básica da ideia do Android Studio, tá certo? Mas veremos aí novos componentes assim que a gente for fazendo novos episódios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Só dando um spoiler um pouco mais para frente, nós vamos criar agora um novo emulador, tá certo? Nesse caso, eu tenho alguns emuladores já prontos aqui, tá? Ele vai mostrar aqui pra gente, tá certo? Eu tenho 3, mas eu imagino que eu desejo adicionar novos tipos de emuladores, tá certo? Para que eu possa fazer o teste, né, em outros dispositivos, né, do meu aplicativo em outros dispositivos. Então, vou mostrar como é que a gente faz a configuração de um novo emulador, tá certo? Porque emuladores são extremamente necessários para que a gente possa fazer o teste dos nossos apps. Bom, pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até logo!